Olá, meu nome é Marcelo Ross. Eu vou falar sobre o processo de desenvolvimento de sistemas de produção nesta videoaula. Os tópicos que eu vou abordar primeiro, o escopo para desenvolver o sistema. Significa que eu vou apresentar de uma forma geral quais são as principais fases deste desenvolvimento. Falar sobre os aspectos contextuais, ou seja, que o desenvolvimento sempre está inserido dentro de um ambiente. Depois eu falo especificamente sobre o processo de desenvolvimento e aí falo sobre a gestão e controle das atividades necessárias para dar à organização o direcionamento para a equipe de trabalho. Depois eu falo sobre a preparação do projeto, onde se faz o diagnóstico da situação atual e daquilo que se deseja para o sistema de produção. Depois a gente faz a especificação do projeto na parte onde se faz a geração de alternativas em função daquilo que se deseja do sistema. Se faz uma avaliação para poder escolher uma dessas alternativas em função de um critério. E, posteriormente, se faz o detalhamento da solução encontrada. E, por último, acaba-se falando também sobre o startup, ou seja, a forma como nós vamos implementar, construir o nosso sistema de produção e, propriamente, também iniciar a produção dos nossos produtos que desejamos vender. No fim, eu apresento para vocês o checklist dos elementos do sistema de produção que devem ser considerados ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Falar sobre o escopo para desenvolver um sistema de produção. A primeira ideia que eu quero passar para vocês é que o processo de desenvolvimento sistemático, ele permite uma ideia clara sobre dois principais aspectos. A primeira é que quais são as atividades que devem ser percorridas, e a segunda é uma ordem relativa entre essas atividades, qual a atividade deve ser realizada primeiro. Então, nesse sentido, o processo ele é sistemático, ou seja, há uma sistematicidade, há uma sequência entre as atividades. O outro ponto que eu quero falar nessa parte inicial é que se nós temos um entendimento, principalmente da parte dos engenheiros e da gerência, de que as atividades que são realizadas ao longo do processo de desenvolvimento, eles afetam o resultado final. Significa o resultado final é o próprio sistema de produção em operação, funcionando efetivamente. Então, passa-se a ideia de que é necessário o planejamento das atividades desse processo, ou seja, planejar todas as atividades, identificar como elas devem ser realizadas e também, efetivamente, manter essas atividades sob controle. Se foi planejado, ela deve ser executada dentro daquele custo, daquele prazo e assim por diante, para, consequentemente, se obter os melhores resultados possíveis. E, consequentemente, isso pode ser feito através de um escopo de atividades organizadas de uma forma estruturada, para assim que forneça-se essa sistematicidade do processo de desenvolver o sistema de produção. A simples apresentação de um passo a passo das atividades não aumenta o entendimento sobre o processo de desenvolvimento, mas o que aumenta efetivamente o entendimento sobre o sistema o primeiro ponto, explicar quais, como e por que essas atividades são conduzidas e como elas estão interrelacionadas. O segundo ponto é elucidar o princípio de tarefa dupla de planejar e de realizar. Significa que há uma duplicidade aqui que deve ser feita, que não está sempre andando de forma conjunta, que é o planejar e efetivamente realizar aquela atividade planejada. Depois, a terceira seria mostrar quais as influências contextuais que afetam ao longo do todo o processo, ou seja, o que pode trazer perturbações para um bom desenvolvimento, para um bom processo para desenvolver o sistema, e como o sistema ele desempenha em função das atividades desenvolvidas pela equipe que estava envolvida para resolver todos os problemas
que devem ser abordados. Ou seja, quão bem o sistema vai estar desempenhando, tanto o sistema de manufatura quanto o sistema de produção em si. Então, esse é efetivamente o nosso escopo. E ele acaba, conforme na lâmina anterior que eu falei, ele acaba abordando aspectos contextuais, que nós vamos ter que ver que sempre esses aspectos contextuais sempre têm que ser levados em consideração. E também o desempenho do sistema. Nós temos medidas efetivas sobre como realizar a mensuração daquilo que tem em si uma meta e efetivamente quão longe ou quão perto estamos dessa meta. E o escopo, efetivamente, ele abrange aqui a parte de processo para desenvolver o sistema, onde nós temos 3 grandes fases. A primeira fase aqui seria de planejar a forma como a gente vai estruturar e a gestão deste trabalho, projetar e avaliar seria a segunda grande fase, e implementar, ou seja, fazer com que todas aquelas atividades que foram planejadas para o sistema de produção fazer a sua própria realização. Nesse sentido, aqui nós efetivamente já tivemos uma aula sobre o desempenho, sobre medidas de desempenho do sistema de manufatura e de produção. Os aspectos contextuais vão ser abordados nesta aula. A forma de planejar, ou seja, a gestão e controle, e a forma de trabalho estruturada vai ser abordada nesta aula. A avaliação das diferentes alternativas vão ser realizadas numa próxima aula, bem como sua preparação para o projeto, quais são os itens preparatórios para o projeto, e depois o detalhamento do projeto em si. E aí são 4 aulas, e aí tem um ponto importante, nós temos que entender aqui, que é o projeto conceitual do sistema de produção, que nós não vamos nesta aula estar abordando aspectos de projeto detalhado. Então, primeiro nós temos que pegar o projeto conceitual, ou seja, criar diferentes alternativas, escolhe-se por algum critério, por algum tipo de avaliação, algum dos conceitos, e efetivamente depois você entra-se no detalhamento. Detalhamento do quê? Dos processos produtivos, dos layouts, também das formas como a gente vai realizar o planejamento e controle da produção, bem como da organização do trabalho. O último aspecto que nós devemos considerar aqui é a implantação do sistema, e nós vamos ter efetivamente uma aula específica a respeito. Então, vamos dar um detalhamento maior agora sobre esse escopo. Esse escopo, efetivamente, nós temos a primeira grande fase, que é a planejar, e na fase planejar nós vamos tomar decisões sobre a equipe de trabalho, e bem como as atividades, sobre o controle das atividades. Significa que a gente vai verificar aquilo que nós estamos realizando efetivamente foi planejado efetivamente, né? Então, ou se aquilo que foi planejado está sendo realizado da forma correta, com o menor custo, com a maior qualidade possível. O segundo aspecto dentro da fase planejada, da primeira parte, né, seria decisões sobre quais atividades vão ser realizadas e em que ordem. Ou seja, eu vou apresentar para vocês uma forma bem detalhada da forma de trabalho estruturada, mas cada equipe de trabalho vai fazer suas adaptações em relação a esse modelo que está sendo apresentado. A segunda parte desse escopo seria projetar e avaliar. E o que nós temos em projetar e avaliar? O primeiro item é preparação do projeto. E significa que essa preparação do projeto nós temos que trazer um resumo das especificações de como o sistema idealmente deveria ser concebido, ou seja, quais os aspectos que ele deve estar levando em consideração. E isso fornece todas as especificações do projeto. E dentro dessas especificações do projeto é que nós vamos, a partir do resumo do anterior, nós vamos fazer o que? Gerar alternativas conceituais. A partir disso, com as alternativas conceituais, nós vamos avaliar técnica e financeiramente cada uma das alternativas. E aí, consequentemente, a gente pode passar para uma parte de
de detalhamento do projeto efetivamente. A terceira parte é implantar. E implantar, o que nós vamos estar vendo? Vamos fazer a realização e planejamento. O que seria essa realização? É executar todo o projeto detalhado que foi feito aqui na fase anterior, onde está ocorrendo a especificação do projeto. E um outro momento também é realizar o planejamento para o startup. Realizar o que efetivamente nós precisaríamos para iniciar nossa startup. E o startup é o início da operação, os primeiros momentos da produção, como é que nós vamos estar gerenciando este momento do nosso processo de desenvolvimento do sistema de produção. A última parte do escopo para desenvolver o sistema é aspectos contextuais e desempenho. O desempenho nada mais é do que medir o desempenho do sistema antes e depois das mudanças. Ou seja, nós temos que efetivamente definir quais são as medidas que nós vamos estar avaliando o nosso sistema, verificar qual que é o status atual, fazer a modificação e, consequentemente, verificar como ele está desempenhando bem aquilo que nós desejamos. E aqui os aspectos contextuais, assim, nós temos que ter consciência, nós como equipe de trabalho, nós temos que ter consciência dessas condições que vão estar afetando o trabalho e, consequentemente, também das questões que a empresa está inserida, que pode trazer algumas limitações para o trabalho. Então, vamos falar agora sobre fazer um processo inverso, fazer detalhamento de trás para frente e falar primeiro aqui em relação aos aspectos contextuais. E o que nós vamos falar nos aspectos contextuais? Primeiro ponto é as perspectivas e atitudes, ou seja, aquilo que efetivamente se está se desejando, aquilo que nós desejamos para um bom trabalho. Foco de trabalho dos envolvidos, ou seja, as pessoas envolvidas com os projetos e também com as atividades de rotina, elas acabam por dar prioridade para a rotina porque a demanda é de curto prazo. Então, nós temos que ter um entendimento se as pessoas vão estar trabalhando parcialmente nas atividades de desenvolver o sistema e parcialmente nas atividades de rotina, ou elas vão estar trabalhando 100% do tempo no processo de desenvolver o sistema de produção. Então, nós vamos ter que estar verificando isso. Muitas vezes, se efetivamente as pessoas trabalham com uma parte da rotina, elas acabam dando prioridade porque é mais fácil e sempre é uma pressão maior, porque o processo de desenvolver o sistema ele é de um trabalho de longo prazo. Outra coisa que nós efetivamente desejamos é ter a respeito de características individuais dos indivíduos. E o que nós precisamos dessas características desses indivíduos é que eles saibam trabalhar em equipe, que essas pessoas sejam proativas e que tenham efetivamente um conhecimento sobre o desempenho dessas atividades. O último é comprometimento e envolvimento da gerência. E aí é um grande ponto importante que efetivamente a gerência possui a responsabilidade pelas decisões estratégicas. Nesse sentido, eles aprovam o orçamento, eles vão controlar o avanço das atividades em função daquilo que foi planejado e eles também determinam qual a estratégia de produção que, consequentemente, define as especificações do projeto. Um outro aspecto também que nós devemos levar em considerações nos aspectos contextuais são as pré-condições da empresa, significa aquilo que nós encontramos da empresa naquele momento que nós queremos fazer a mudança no nosso sistema. Uma é as exigências do mercado, uma é a relação, por exemplo, com o meio de competição que se tem em relação ao produto ou processo, em relação à demanda maior é sobre o produto ou efetivamente sobre o processo. Outra questão é quão importante é o tempo do mercado, ou seja, nós temos que fazer um desenvolvimento do processo, do desenvolvimento do sistema de produção de uma forma rápida ou não. O que nós temos que fazer
quais são os objetivos competitivos, e desses objetivos competitivos como qualidade, custo e flexibilidade, quais desses objetivos são mais importantes para nós, em função das exigências do mercado. Outro aspecto a ser considerado aqui nas pré-condições é o papel da produção. Nós vamos definir quais são os custos fixos e variáveis e como a gente consegue aumentar a eficiência da produção. Então, nós temos que ter um entendimento dessas condições prévias da empresa. Outro aspecto é sobre a cultura da empresa. As pessoas envolvidas têm que estar cientes dessa cultura, porque cada empresa tem uma forma de estar trabalhando. Quais são os pontos fortes e fracos das pessoas que estão dentro da empresa em relação à sua experiência técnica, o conhecimento de métodos, produtos e processos também dessas pessoas. Tem que saber efetivamente o que essas pessoas têm de conhecimento sobre esses aspectos. Dentro das pré-condições, o último item é o envolvimento da gerência. Consequentemente, esse grupo de pessoas da gerência vão assumir algum papel nos projetos. Eles vão ter que assumir efetivamente alguma atividade. E quais seriam essas atividades que eles vão estar assumindo? Eles vão ter que fazer a aprovação, ou seja, vão assinar documentos aprovando a continuidade das próximas da continuidade das atividades, vão ter que fazer o controle e liberação também de recursos, né? E como a estratégia está implementada nos níveis hierárquicos, a gerência vai se envolver isso de forma informal ou formal. Também são aspectos que nós também temos que estar levando em consideração. Outra questão nos aspectos contextuais são questões de investimento. As questões de investimento é que a decisão afirmativa de fazer o investimento é o ponto mais importante para dar continuidade para o desenvolvimento do sistema de produção. Em algum momento pode ocorrer que, se não tiver essa informação afirmativa, talvez não seja prudente dar continuidade para as atividades. A significância estratégica do processo que está sendo conduzido, ela cresce proporcionalmente com a quantidade monetária investida. Então, quanto maior for a decisão de investimento, foi realizada e o montante a ser inserido neste processo é maior, então nós vamos ter uma significância estratégica muito maior e, consequentemente, uma carga, uma pressão para que os resultados do trabalho sejam bem feitos, muito maior na equipe de trabalho. Quando não se tem muito em relação a uma clareza sobre a decisão de investimento, porque normalmente os gestores acabam postergando ao máximo esse tipo de decisão, os engenheiros devem escolher entre duas alternativas. Ou eles podem efetivamente continuar o trabalho no projeto esperando a decisão para investimento, porque acreditam que no futuro vai ser feito, e aí para não sair na correria para fazer essas atividades, então vai sendo executado ao longo do tempo. Ou também nós podemos fazer uma outra situação, é que os engenheiros poderiam efetivamente esperar para a decisão de investimento para projetar, o que implica, claro, consequentemente, numa pressão maior pelo tempo, ou seja, então algumas atividades vão ser realizadas de uma forma muito mais rápida. Dado que falamos sobre os aspectos contextuais, em aula anterior falamos sobre o desempenho, nós começamos a ter uma ideia maior sobre o nosso escopo para desenvolver o sistema de produção. Vamos falar agora sobre a primeira parte, que é planejar, e especificamente a gestão e controle. Então, dentro da gestão e controle, nós temos que ter entendimento sobre a alocação de recursos. A importância que a empresa vai estar dando para o desenvolvimento, para o processo de desenvolver o sistema, ela pode ser medida pela alocação de recursos. Isso significa que quanto mais recursos a empresa for colocar dentro desse projeto, maior vai ser a pressão e maior importância estratégica, como foi comentado anteriormente. E uma forma rápida para medir se este valor é significativo ou não
é medir a proporção de funções indiretas como engenheiros envolvidos no processo de desenvolvimento comparado com os engenheiros remanescentes que ficaram trabalhando na rotina do dia a dia. E isso significa que quanto menos engenheiros, menos pessoas nós tivermos ligadas ao projeto, ao processo de desenvolvimento, menor vai ser a competência técnica e também o tempo disponível para desenvolver o sistema, porque nós vamos ter uma distribuição, uma carga maior pela essa quantidade de pessoas com esse grupo pequeno de trabalho. Outro ponto dentro da gestão e controle é a perspectiva temporal. E essa perspectiva temporal, nós vamos ter que o tempo requerido para desenvolver, ele pode ser afetado por diversos fatores, tais como o tamanho, extensão e complexidade do sistema de produção. Se nós formos um sistema muito complexo, isso vai trazer uma maior dificuldade e, consequentemente, um tempo necessário para fazer esse processo maior. O nível de automação, quanto mais as máquinas e os processos produtivos forem automatizados, maior será o tempo requerido. Entrega dos equipamentos, depende do local onde está sendo entregue esses equipamentos, onde estão os fornecedores. Treinamento e capacitação, quando nós precisamos fazer capacitação com as pessoas que vão operar o sistema de produção. Conhecimento dos engenheiros do processo de desenvolvimento sobre o produto, bem como sobre o processo. Outra coisa que também vai exigir um tempo maior é a realização paralela do descontinuamento do sistema de produção antigo, junto com a atividade de startup do sistema novo. Isso pode trazer algumas perturbações e, consequentemente, um tempo maior para fazer essa atividade. Entretanto, quanto mais rápido for o processo, maiores são as vantagens competitivas para a empresa. Esse processo todo, realizando aqui até o startup for realizado, mais a empresa vai estar ganhando com isso. E isso é mais válido ainda para produtos que tenham ciclo de vida curto. Significa que para produtos que têm um ciclo de vida longo, questão de 30 anos, como, por exemplo, uma fábrica, ou um produto como uma aeronave, ele tem um ciclo de vida de 30 anos, e então o desenvolvimento do sistema de produção ele pode ser um pouco mais lento. Só que ao projetar, por exemplo, uma fábrica nova, ela tem que ter a agilidade para a fabricação, por exemplo, de celulares, smartphones. Como há sempre a mudança e o volume de produção sempre está se aumentando em função da demanda também, que é crescente, então, na verdade, o tempo é muito importante nesse aspecto para a realização do processo. Outro aspecto também a ser levantado na gestão e controle é a composição do time. A composição do time de trabalho, da equipe que vai efetivamente estar trabalhando. Não há um único profissional que forneça todos os conhecimentos suficientes de todas as questões em todas as áreas do sistema produtivo. Não há. E isso implica, consequentemente, num trabalho interdisciplinar, representando diferentes funções hierárquicas e diferentes áreas de conhecimento, e isso deve ser a composição da equipe de trabalho. Em relação ainda na composição do time de trabalho, nós também temos que falar sobre as funções possíveis desses participantes. E quais são elas? Uma pode ser a função de produção, que podem ser gerente, supervisor, líder de time, do líder de time do chão de fábrica, ou operador. Também nós podemos ter funções de suporte à produção, que seria o engenheiro de produção, o engenheiro de manutenção, o engenheiro de qualidade, o engenheiro de produto, o engenheiro de confiabilidade, o engenheiro lá do PCP, da logística, entre tantos outros. Nós também podemos ter pessoas indiretamente ligadas à produção, que são o pessoal da contabilidade,
marketing, compras, vendas, RH. E também nós podemos ter pessoas externas à empresa, que seriam consultores, ou acadêmicos, ou fornecedores, ou clientes. Bem, mas como essas pessoas podem estar trabalhando? Então, elas têm diferentes formas de participação nesta equipe de trabalho. Em diferentes níveis hierárquicos, o envolvimento no desenvolvimento do sistema ou, efetivamente, no gerenciamento. Então, elas podem estar trabalhando no gerenciamento das atividades que vão estar sendo executadas, ou elas podem estar fazendo efetivamente o desenvolvimento. Por exemplo, elas podem estar fazendo um projeto detalhado do sistema de produção. Também podem estar trabalhando em diferentes fases. Não significa que uma mesma pessoa vai estar trabalhando do início até o fim, vai estar fazendo lá do início da parte da preparação do projeto, onde faz a especificação do que o projeto deve ser, do que o sistema deve ser, até o startup, não necessariamente ele vai participar de todas as fases. E também ela pode estar participando, esta pessoa pode estar trabalhando como um especialista, ou seja, nós podemos buscar um grupo de especialistas para resolver um problema específico dentro de uma parte do projeto, como o caso da automação. Então, o grupo do pessoal da automação poderia estar trabalhando com um grupo de especialistas para estar solucionando um problema específico e aí está dando suporte para um determinado momento do processo de desenvolvimento do sistema. Os fatores, ainda dentro da composição do time de trabalho, os fatores que afetam a seleção dos envolvidos são dois. O primeiro é conhecimento e experiência das pessoas. Então, nós temos que ter um conhecimento técnico e uma experiência técnica também. E também sobre a empresa, efetivamente. Nós vamos estar considerando a pessoa que está a ser selecionada para fazer parte do time de trabalho. Ele tem esse conhecimento técnico, essa experiência técnica, e também tem conhecimento e experiência também sobre a empresa e a estrutura organizacional que existe dentro da empresa. É permitido ou não que essas pessoas, dado que foi escolhido uma determinada pessoa, que ela possa sair da estrutura organizacional e trabalhar dentro dessa equipe de trabalho? Bem, falamos sobre a gestão e controle. Agora vamos falar sobre a forma de trabalho estruturada. Na forma estruturada de trabalho, nós temos o propósito de um trabalho que seja detalhado e, consequentemente, este detalhamento de como nós devemos trabalhar é minimizar o caos inicial que nós temos para o desenvolvimento do sistema de produção e, consequentemente, alcançar uma ordem nas fases iniciais, que normalmente são as mais problemáticas de qualquer processo. E isso, consequentemente, nós não vamos gastar tempo pensando de que forma o desenvolvimento deve ser conduzido. Por quê? Porque as atividades já vão ser previamente identificadas, já estão previamente identificadas e dizendo qual é a ordem que elas devem ser executadas. Por quê? Porque existe esse modelo como orientação que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Isso significa que a forma estruturada, ou seja, esse modelo como orientação, vai permitir que os engenheiros vão se focar na busca por informações que são mais relevantes. Eles não vão estar buscando o que fazer na próxima atividade, porque isso já está detalhado, já tem um modelo, mas eles vão estar buscando informações relevantes sobre quais são as possíveis alternativas que podemos ter para o sistema de produção, como nós vamos fazer o detalhamento, nós vamos pensar efetivamente no detalhamento de uma das alternativas, detalhamento do projeto, nós vamos avaliar efetivamente a solução que nós encontramos. Então é nesse sentido que os engenheiros vão poder se focar com a apresentação de um trabalho, de uma forma de trabalho estruturada. Assim, é mais importante que todas as fases do modelo a ser apresentado sejam parcialmente completadas para garantir que todas as questões foram consideradas, do que a ordem exata de que nós vamos estar realizando essas.
Isso permite uma vantagem dessa estrutura a ser apresentada, é que ela fornece um guia de trabalho, ou seja, qual é o direcionamento dos tópicos das reuniões. Vai ser feita uma reunião amanhã e essa reunião ela está delineada em função das etapas que foram detalhadas nesse trabalho estruturado. E aí o engenheiro efetivamente pode, sabendo da atividade que tem que ser executada, pode focar na execução efetiva daquela atividade. E o modelo que vai ser apresentado a seguir, ele deve ser adaptado para cada situação específica. Significa que eu apresentando esta forma de trabalho, você, quando for efetivamente fazer o desenvolvimento de um sistema de produção, vai adaptar a sua especificidade em função dos recursos e tempos em que você vai se encontrar na sua empresa. Pois bem, então nós temos aqui o nosso escopo. Falei sobre os aspectos contextuais, desempenho, gestão e controle, e agora eu vou estar falando sobre essa forma de trabalho estruturada, onde que deve ser adaptada para a situação particular, onde cada um vai estar utilizando em função do seu contexto. Aqui é a descrição de uma forma de trabalho, é uma forma. Esta forma, claro, podem ter outras alternativas e também vocês também fazer algumas adaptações em relação a esta forma, e ela é também realizada por esses autores. E aí nós temos aqui. Então, esta forma de trabalho estruturada nada mais é do que o processo de desenvolvimento do sistema de produção. Significa que nós temos entradas, nós temos atividades sendo executadas, nós temos uma saída. E aí isso nós estamos chamando de processo. E desenvolvimento significa que nós vamos pegar desde o início até do início da concepção da parte onde nós queremos os requerimentos efetivos que são desejados para o sistema de produção até a sua operação. Então aqui, dentro da forma de trabalho estruturado, nós temos que estar levando em consideração as questões de gestão e controle. Nós também temos que estar levando em consideração aqui a preparação do projeto. Nós também temos que buscar aqui informação sobre a especificação do projeto. Nós temos que buscar a informação de realização e planejamento. E por último, startup. Então aqui nós temos gestão e controle na parte 1, ou seja, na parte de planejar. Fase AX, preparar solicitação de investimento. E o que vai ser feito nisso? Nós temos que preparar toda a documentação baseando nas decisões sobre o que investir e nos requerimentos desse investimento, ou seja, quais são as exigências deste investimento. Vai ser para montar uma nova fábrica, vai ser para efetivamente fazer uma modificação dentro de uma fábrica já existente. Um segundo momento é o planejamento do projeto. E no planejamento do projeto, nós temos que ter o planejamento dos recursos, nós temos que apresentar um cronograma de trabalho para a equipe, o que a equipe até quando a equipe vai poder estar trabalhando, qual que é a composição desta equipe, quais são as rotinas administrativas de controle que vai se ter das atividades da equipe, como vai ser o fluxo de informação, vai ser trocado por e-mails, os projetos, a equipe vai estar trabalhando no mesmo único local. Ou seja, a gente vai estar estabelecendo em linhas gerais os requerimentos e uma solução para um sistema. Nós temos que planejar o estabelecimento de atividades de suporte, como é que nós vamos estar dando suporte para a equipe de trabalho, como é que nós vamos avaliar os resultados da equipe, por quais são os indicadores principais que nós vamos ter que estar observando para poder medir o trabalho da equipe. E também definir questões de aprendizado, como é que nós vamos estar documentando
como é que vai ser feito efetivamente as questões de aprendizado. Nós vamos fazer visita técnica, vamos fazer benchmark, vamos ler material na literatura. Em suma, nesta fase PX de planejamento do projeto, nós vamos adaptar uma forma de trabalho específica para a nossa situação. E, consequentemente, isso vai nos trazer um plano como resultado, um plano para o desenvolvimento do sistema de produção. E esse plano vai estar compilando as informações da fase AX como BX. Num segundo momento, a parte 2, nós vamos estar entrando aqui no projetar e avaliar. E esse primeiro momento falar sobre a preparação do projeto. Na preparação do projeto nós temos a fase A, que seria o estudo da linha de base. E o que nós vamos fazer nisso? Nós vamos analisar o produto, quais são as suas características do produto e também as características do sistema de produção existente, bem como do produto já existente, bem como do sistema de produção. Nós vamos avaliar o sistema produtivo, bem como de outros, ou da própria empresa, ou da concorrência. Nós vamos ter que estar avaliando como é que ele está desempenhando. Nós vamos estudar toda a documentação que já existe. Nós vamos realizar o benchmark. Nós vamos realizar coletas sobre o produto, coletas de informações gerais sobre o produto. Nós vamos transferir os resultados que nós coletamos todos os momentos aqui anteriores e colocar em especificações. E essas especificações vão ser requisitos. E esses requisitos vão servir, consequentemente, para o documento final, que nós vamos estar elaborando. Daquilo que dá um direcionamento maior ainda para as próximas partes. Também temos a fase B, que é o pré-estudo. Aqui nós vamos estar analisando quais são as potencialidades do mercado, ou seja, quão grande é o mercado, do que o mercado efetivamente está necessitando. Identificar quais são os interesses dessas partes que estão interessadas, se alguém quer ter um enfoque maior em questões ergonômicas, se quer ter um enfoque maior em automação e assim por diante. Nós também temos que identificar quais são os objetivos ou quais são as estratégias que tem-se em nível gerencial e quais são as interfaces que tem com outras funções, com as funções, por exemplo, de desenvolver um produto ou a função de desenvolver o marketing, porque nós estamos dando um enfoque a desenvolver a produção em si. Aqui também, no pré-estudo, nós vamos estar identificando quais são os processos produtivos, tanto internos, aqueles que já existem dentro da empresa, quanto externos, se é possível nós terceirizarmos alguma coisa ou não, e informações sobre o sistema de uma forma geral. E aí nós vamos transferir novamente também todas essas informações aqui para a especificação dos requisitos. Então, dando continuidade, nós vamos ver aqui ainda na parte 2, dentro do projeto e avaliar, a especificação do projeto. E o que essa especificação do projeto faz? Passa primeiro pela fase C, projeto conceitual do sistema de produção. Aqui, nesta fase, nós temos que gerar as diferentes alternativas para o sistema de produção. Diferentes alternativas possíveis em função dos requisitos. Dado que existe um requisito, nós queremos uma linha de produção que tenha um tempo de ciclo por operador mais longo, então esse era um requisito anterior, então nós temos que gerar as diferentes alternativas. E o que nós vamos estar gerando diferentes alternativas? Nós vamos ter que estar levando em consideração a questão de métodos, as questões das ferramentas a serem utilizadas, de equipamentos, máquinas, e qual também a estratégia que nós vamos ter em relação à produção. Nós temos que estabelecer quais são os principais módulos, subsistemas que vão estar envolvidos, quais são os principais processos, como é que vai ser o layout, como é que vai ser o fornecimento de matéria-prima, qual que vai ser o nível de automação, como é que vai ser circular a informação e também o material, como é que nós vamos fazer o planejamento e controle da produção,
como é que vai ser as definições em relação ao ambiente de trabalho e assim por diante. E isso passa esse conjunto de alternativas em todos os aspectos citados, a gente acaba comunicando e estabelecendo um suporte para o projeto conceitual poder ser realizado a avaliação do sistema de produção. E aí, dentro da avaliação do sistema de produção, nós vamos enxergar qual é o método que nós queremos avaliar para poder comparar as diferentes alternativas, ou seja, diferentes soluções possíveis para o problema identificado e representado pelos requisitos na parte anterior. E aí nós vamos começar a estimar custos, fluxo de caixa e também questões de produtividade de cada uma das alternativas. Nós vamos resumir então essas informações e vamos passar essas informações, dado que nós fizemos uma avaliação tanto técnica quanto econômica, técnica em questões, por exemplo, de produtividade e econômica, então, relacionada a, por exemplo, um fluxo de caixa. Reunimos essas informações e passamos para a próxima fase do projeto detalhado do sistema de produção. Como na fase anterior foi feita a avaliação das diferentes alternativas e foi escolhido uma das alternativas porque tem um melhor desempenho em relação tanto à nossa parte técnica quanto econômica, nós passamos para a fase de detalhamento dessa alternativa que foi escolhida. Isso significa que esse detalhamento nós vamos continuar o trabalho que foi realizado aqui na fase C, na fase conceitual. Então, todos aqueles aspectos citados anteriormente na fase C, nós vamos entrar num grau de profundidade maior e conduzir o projeto. Finalmente, nós conseguimos agora ter uma solução encontrada para o sistema de produção. Na parte 3 de implantar, nós temos a realização e planejamento. A realização e planejamento, nós temos a fase F, que é construir o sistema de produção. Na fase anterior, nós fizemos o detalhamento do projeto, de um dos projetos conceituais. E esse detalhamento previa um determinado custo para implementar. Havia-se feito um detalhamento, um cronograma de implementação, de construção física do sistema de produção, levantar a parede ou colocar as máquinas dentro do seu local. Então, efetivamente, no construir o sistema de produção, nós vamos fazer as decisões sobre fazer ou comprar equipamentos, máquinas, ferramentas e assim por diante. E solicitar, no caso, se nós vamos comprar, solicitar propostas para fornecedores, avaliar essas propostas, fazer a aquisição, fazer a instalação e verificar se esses equipamentos estão em bom funcionamento. No último momento dado que construímos o sistema de produção, nós vamos passar agora para planejar o startup. E planejar o startup é escolher qual é a estratégia startup. Então nós podemos ter uma estratégia de iniciar a produção em plena capacidade, mas apenas para um pequeno conjunto do mix de produtos. Ou nós podemos escolher todo o mix de produtos e iniciar a nossa produção com percentual da capacidade teórica do sistema de produção. Então nós vamos estar efetivamente preparando a organização para esse startup. E nós vamos também, nesta fase, consequentemente, apontar quais são as pessoas que devem ser responsáveis para realizar o startup. E, consequentemente, isto implica um sistema de produção na sua concepção física. Ou seja, ele foi construído
foi colocado as suas máquinas lá dentro do sistema, foi colocado os postos de trabalho, está tudo instalado e nós temos efetivamente um planejamento de como nós vamos iniciar a produção, mas nós não iniciamos efetivamente a nossa produção. Então, ainda na parte 3 de implantar o startup, nós temos aqui a fase H, conduzir o startup. Nada mais seria do que trabalhar de acordo com o plano que foi apresentado na fase anterior, na fase G. Ou seja, conduzir aquilo, a estratégia de startup, e nós vamos começar a conduzir. No momento que nós começamos a conduzir, nós temos a produção efetiva e concretizada lá no final do nosso sistema de produção. No último processo do sistema de produção, nós estamos conseguindo entregar um produto acabado para o cliente. Entretanto, nós temos que passar para a fase ainda por uma outra fase, que é avaliar quão bem nós executamos o nosso trabalho. É avaliar o resultado do sistema de produção e como nós trabalhamos ao longo de todo esse processo. Então, nós vamos ter que estar realizando essa atividade. Aqui é importante que nós vamos ter que avaliar o sistema, avaliar o resultado no sentido de o desempenho, se os custos orçados foram concretizados, se efetivamente nós atingimos os níveis de produtividade estimados e assim por diante. E também nós temos que estar avaliando aqui a forma de trabalho estruturada, no sentido que nós temos que ver o que deu certo e errado ao longo de todo o processo e colocar isto em documentação e transferir esse conhecimento para efetivamente o dono, o responsável, o gestor acima desta equipe, para que ele possa guardar esse conhecimento e transferir para uma próxima equipe que vai estar realizando um trabalho similar. E nós temos daí como resultado final um sistema de produção e operação, é o que nós desejamos. Aqui eu vou falar sobre um checklist dos elementos do sistema de produção e elementos que nós devemos levar em consideração nas atividades de projetar, implementar e operar esse sistema de produção. Cabe ressaltar que esse checklist ele não é exaustivo, mas ele serve como base para a identificação dos principais elementos. E esses elementos são um conjunto bem significativo e que dá uma boa orientação para as pessoas que vão estar trabalhando. Então, eu não vou efetivamente falar sobre todos os aspectos, eles são bem ilustrativos, são bem óbvios. Então eu vou estar passando aqui as lâminas e aí vocês podem fazer a leitura desse material. Então, o primeiro nós temos que ter entendimento aqui sobre a contextualização da empresa. Um segundo momento é sobre o produto. Outro momento aqui é sobre processos e operações. Outro é planejamento e controle da produção. Manuseio de materiais, máquinas e equipamentos e ferramentas, instalações e ambiente de trabalho e recursos humanos. Então, vocês, ao assistir esse vídeo, leiam cada uma delas, pausem o vídeo e leiam quais são esses itens que são importantes a serem considerados. Por último, aqui eu dou uma sugestão de leitura para um caso real, de todas as fases detalhadas desse sistema de produção, e a partir desta fonte aqui vocês podem colocar na internet e conseguir achar. São os capítulos 4 e 7 e os respectivos anexos.